Pavinato, o que eu interpretei dessa brincadeira do Bolsonaro convidando Alexandre de Moraes para ser vice na eleição do ano que vem, interpretei de duas formas. A primeira, ele tentou deixar claro ao público que o Alexandre de Moraes não é um juiz, é um político, né? De fato é uma situação bastante delicada. Eu morri da risada na hora que ele falou também, porque eu achei que foi um deboche. Ele chamou o Alexandre de político, mas a minha visão holística, né, do acontecimento de ontem, ela é mais séria, mas eu vou trazer depois de ouvi-los todos aqui. Luiz Arthur Nogueira, você gosta de Chaves? Chaves, o personagem? Chaves, o seriado. Adoro. Você acha que se tivesse ali o professor Girafales de juiz, mudaria alguma coisa? Não, ele falaria tá. É verdade. E aí, o que você achou dessa reação, né, de aliados, segundo o Globo, e os ministros, né, que sempre estão falando com o Globo, falam, não, tá tudo tranquilo, tá favorável, né, foi a mensagem do MSTF. Engraçado, Pavinato, o que eu interpretei dessa brincadeira do Bolsonaro convidando Alexandre de Moraes para ser vice na eleição do ano que vem, interpretei de duas formas. A primeira, ele tentou deixar claro ao público que o Alexandre de Moraes não é um juiz, é um político, né? Então chamou ele para o jogo político. E em segundo lugar, quando ele fala para ser candidato dele no ano que vem, ele também está dando um recado de que quero estar elegível, quero participar da próxima eleição, né? E talvez esperando que o Alexandre de Moraes falasse alguma coisa sobre isso, porque ele poderia ter respondido, é impossível aceitar o seu convite, pois o senhor está inelegível. Ele poderia ter dito isso. Ele simplesmente declinou do convite e tal. Enfim, não sei se era um momento melhor para se fazer uma brincadeira ou não, mas o fato que ele fez, eu respeito a opinião do Caio e não acho que isso interfira muito. Acho apenas que aí sim, concordando com o Caio, ele perdeu uma grande oportunidade de mostrar essas 25 nulidades do processo dele. Ele deveria ter batido na tecla e dizer, olha, eu vou responder, mas antes quero deixar bem claro que esse processo é nulo por isso. Na pergunta seguinte, eu vou responder, mas antes quero deixar claro que é nulo por isso. Repetir a mesma coisa 30 vezes, até para ver qual seria a reação do Alexandre de Moraes sendo contestado tantas vezes sobre a nulidade do processo. E aí, Ana Paula, suas impressões sobre o dia de ontem? É delicado realmente essa questão. O ex-presidente Jair Bolsonaro optou por uma linha de levar um pouco a ironia e passar uma impressão de que estava também ali ao ironizar, eu vou te dar uma passagem para Ilhéus. Ao ironizar com o Alexandre de Moraes, eu acho que ele queria desestabilizá-lo, não sei. Se estivesse no lugar dele, optaria por uma postura mais séria. Mas eu entendo que foi uma estratégia, talvez até para ficar mais à vontade, falar. Acho que ele perdeu algumas oportunidades, inclusive, de bater um pouco mais na tecla, por exemplo, da ausência da suposta minuta de golpe no processo. Ele mencionou isso. O Alexandre de Moraes teve uma conduta durante todo o procedimento, sempre contestando as falas do presidente Jair Bolsonaro, coisa que ele não deveria fazer. Ele mesmo disse que não se deve contestar o depoimento dos réus, mas ele a todo tempo contestava e contrapunha o que o Bolsonaro estava dizendo. E ele não insistiu em alguns pontos. Eu acho que o principal deles, além das nulidades, é a ausência da minuta de golpe. Está se discutindo o tempo todo o que continha essa minuta de golpe, as reuniões em que ela foi discutida, quem estava presente, quem leu, quem endossou, quem apoiou. E a minuta não está no processo. Então, há um momento que eu acho que foi fundamental em que ele disse isso, que se o documento estivesse nos autos, se ele pudesse ver o documento, ele poderia falar sobre o documento, e o documento não está nos autos. O Alexandre de Moraes simplesmente desconversou. E esse eu acho que é o ponto mais importante do depoimento, e que ele sim deveria talvez
ter insistido mais. Mas eu entendo que é uma situação muito difícil. Ele mais sério ou menos sério, falando mais ou falando menos, o resultado desse julgamento vai ser o mesmo, que vai ser a condenação dele, provavelmente lá para setembro, né? Assim, pensando setembro, aí, chove? Sendo otimista. Setembro? Eu estou curioso. Falaram aqui que você está a cara da Cíntia Bravanel aqui no chat, viu? Ah, hoje eu tô Cíntia Bravanel, parece com muita gente, né? Porque cada dia vocês falam uma coisa. É um jogo de cartas marcadas. Não tem aquele velho poema do Pedro Abrunhosa, né, professor? De que serve a terra à vista? Não, de que serve ter o mapa se o fim está traçado? De que serve a terra à vista se o barco está parado? Para que serve ter a chave se a porta está aberta? De que servem as palavras se a casa está deserta? Hã? Belo poema. Professor, agora estou curioso para saber também a sua impressão. Pave, respaldando de alguma maneira aos posicionamentos que foram apresentados aqui, mesmo que alguns bem diversos, bem divergentes, mas sempre que alguém me perguntava como que eu agiria no lugar de tal pessoa, a minha resposta sempre foi a mesma. Eu disse, eu não tenho como falar porque eu não sei o conjunto de fatores que constrangem o indivíduo a tomar uma determinada decisão. Eu precisaria estar lá, no lugar dele, sofrendo o que ele sofre anteriormente e verificar o ambiente que ele está inserido. Por isso, eu não gosto de dizer como que eu agiria. Mas tem um dado, e aí acabaria confrontando o Caio? Não, porque o Caio trouxe alguns elementos que eu achei bem interessantes. O primeiro deles foi dizer que talvez não fosse o momento, e que ele perdeu uma grande oportunidade, ele deveria ter sido mais sério. Mas se a gente olhar dentro do ambiente como um todo, eram 3 posturas possíveis que ele poderia ter. E eu estava morrendo de medo. Eu estava morrendo de medo dele adotar aquela que, para mim, poderia ser a mais problemática de todas, apesar de iniciar um processo muito grande de reflexão e de ação dentro do país, principalmente da sociedade. A primeira delas era ignorar o que estava acontecendo, ficar posto inerte e ficar tocando, mas não é do espírito dele. A segunda era dele tentar se defender com lisura, e ele o fez com uma certa simpatia. Aí ele acabou fazendo aquilo que o Arthur falou, ele mostrou que ele é um ambiente político. Isso pode ser usado para mostrar não apenas a nulidade, mas como aquele indivíduo que foi convidado para ir para disputar 2026 como vice, na realidade está fazendo parte de um jogo político, porque ele é um indivíduo que julga sendo ele a vítima suposta daqueles que queriam derrubar o presidente da República e levá-lo para o cadafalso. Ou seja, é tudo uma grande pantomima, é uma palhaçada que está acontecendo. Ele acaba, mas ele fez com uma certa simpatia. É aquele chinelo de dormir? Não, pantomima é todo um teatro que é montado, um conjunto de coisas que são feitas. Tá, mas continuando, tá? E acaba ficando muito claro para todos que a gente está vivendo uma situação em que o Bolsonaro acabou deixando isso para todos. A terceira postura era aquela que eu tinha medo, porque a gente não sabe, afinal de contas, onde iria dar, que é a postura do enfrentamento, que foi aquela que você pediu. Qual é o grande problema? Aí entra porque eu falei, é muito difícil saber quais são os fatores que o constrangem, porque você só vai para o enfrentamento em 2 situações. Quando você não tem mais nada a perder, ou quando você olha para o lado e sabe que as pessoas que vão te apoiar não vão te trair. E hoje a direita está traindo todo mundo. Tem gente que só porque começou a receber um convite já está começando a fazer palhaçada em todos os lugares. Por quê? Porque quer ocupar e puxar tapete de todo mundo. Já tem gente fazendo isso, só porque recebeu um convite. Aí já está lá puxando o tapete dos outros. E aí fica a grande situação. Ele vai para o enfrentamento. Se ele vai para o enfrentamento, ele olha para o lado e vai dizer, o povo virá comigo, o povo está com medo, porque o povo não pode ir se não tiver líderes. Quem é o líder? Não é aquele que sabe tudo. O líder é aquele que não vai desistir. E a única certeza que nós temos hoje, diante dos nossos líderes, é que cedo ou tarde eles vão desistir. Quando a gente não sabe. Mas a gente sabe que vão desistir. Porque eles fazem um discurso, depois eles retrocedem. Eles não fazem nada. Então ele ficou na situação que aquilo que você falou era o que eu achava que poderia acontecer, era o que eu tinha medo. Porque se ele enfrenta naquele momento e faz como a Ana disse, olha, isso aqui é uma nulidade, cadê a minuta do golpe? Ele manda o Bolsonaro calar a boca. E o Bolsonaro tem uma característica. Se você mandar ele calar a boca, ele vai aloprar.
É o gatilho mental, a brincadeira que se faz. Mandar ele calar a boca, ele vai aloprar. Ele alopra, ele é preso. Mas aí fica a seguinte situação. Ele vai ser arrastado dali. O povo se revolta? Provavelmente sim. Aí o povo olha para os seus líderes. Cadê eles? A gente sabe que vai ter o Salles, que vai ter o Nicolas, que vai ter o Sanderson, vai ter a Carol Detone, vai ter uma série de outros, que eu não vou correr o risco aqui já foi o suficiente falar desse. Mas são suficientes? Eu não sei se são suficientes. E o povo vai se ver abandonado, como tiveram em várias manifestações em que indivíduos chegavam, nós faremos a obstrução. Conversando com o Sandra disse, porra, você não tem noção da dificuldade que é fazer a obstrução, razão pela qual precisa realmente de um líder. E a gente está correndo atrás disso. A dificuldade de fazer obstrução, por quê? Porque todos os instrumentos são feitos para impedir que a oposição pare o país, na realidade, para dizer, queremos um governo de verdade, ou colocar aqueles que são questionáveis na sua conduta na cadeia. E os questionáveis na sua conduta, eu não preciso dizer quem são. São aqueles que tomaram conta de determinados postos. Aí nós ficamos na situação. Esse era um medo que eu tinha. Só para encerrar, Caio, vamos pegar a questão do Braga Neto e eu vou ser bem rápido nisso mesmo. Fica dado o recado para todos aqueles que um dia foram formados com a frase que são homens de honra. O recado que foi dado para o Braga Neto foi, sim, eu sei, fui eu que te coloquei na cadeia. Um general de 4 estrelas que foi chefe da Casa Civil, que foi o comandante de uma intervenção para restaurar a segurança no Rio de Janeiro, um dos mais condecorados e mais habilitados generais da história do Brasil. Foi dado o recado, se eu coloco ele na cadeia, eu coloco qualquer um. E não venham brincar para cima de mim de homens de honra, porque ser homem de honra parece que se tornou uma brincadeira. Alguém tem que levar, alguém tem que entender isso. Ou como dizia Paulo. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.